Olá, boa noite. Hoje, 20 de julho de 2017, estamos aqui para um bate-papo sobre o nosso livro O Escolhido, uma programação das quintas-feiras à noite, onde nós temos a oportunidade de compartilhar algumas experiências com você sobre o tema do livro O Escolhido. Gostaria de saber de você se está tudo legal aí com o som, se vocês estão ouvindo direitinho, se a imagem está chegando bem. Faça o favor, por gentileza, de dar um toque. Ô, Joãozinho, boa noite. Professor Ciro, que legal, tudo bem, professor Ciro? Como está o som aí, tudo legal? Por favor, se está tudo bem o som, dê um ok. Cíntia, que legal, boa noite, Cíntia, boa noite, Giselda, Márcio, boa noite. Boa noite, Helenara, Mary, Cláudia, boa noite. Que legal que vocês estão aí. O som está ótimo, que bom. Que bom, então. Boa noite, Joãozinho. Como vai? Tudo bem? Prazer tê-lo aqui junto conosco. Hoje eu escolhi um tema muito legal. Doutor Altair, que legal, que bom que o senhor está aí. Regina, boa noite. Eu vou dar a boa noite agora no início, porque depois não consigo mais. Eu vejo que logo, logo chega mais de 100, 150 pessoas assistindo a palestra, e aí eu não consigo mais enxergar. As pessoas vão entrando, vão dando boa noite, e eu acabo, depois de começar sobre o tema, eu não consigo enxergar todas as pessoas porque elas vão passando muito rápido. Mas enquanto a gente não começa, vou dar uns 5 minutos aqui para dar boa noite a todos que estão chegando. Edneia, boa noite. Eliana, boa noite. Boa noite, Guilherme, que legal que você está aí também, de férias, curtindo o friozinho em casa. Que legal. Boa noite, Guilherme. Que bom que você está aí também. Hoje eu escolhi um tema que vocês vão gostar. Da cor da minha jaqueta, eu escolhi um tema hoje que vai ser muito especial. Vou falar sobre as crianças índigo. As crianças, em alguns lugares do mundo, chamadas de crianças sagradas, e em alguns lugares ainda, onde o conhecimento do desenvolvimento do ser humano ainda não é tão desenvolvido, crianças especiais. E muitas vezes até essas crianças são tratadas como doentes. Então, nós vamos falar sobre um tema muito importante, já foi um tema de uma novela da Rede Globo, é um tema do livro escolhido que o mestre ensina a Gabriel. Então, é um tema que acredito que é bem interessante, nós não vamos conseguir esgotar o tema hoje, mas é uma oportunidade da gente começar a despertar sobre esse tema que vai começar a fazer parte das nossas vidas, com certeza, daqui para frente. Ah, que legal, Josinha, que bacana a sua mensagem aí sobre o livro, muito bom. Boa noite, Renata, boa noite, Débora, Idamara, João, Parré, boa noite, Nalu, oi, Rosilei, boa noite, já está lendo o livro? Não é para levar para a estante, hein? É para ler. Hoje vai ter um tema bem bacana que nós vamos falar sobre o livro. Que bom que vocês estão aqui. E aí eu fiz lá na chamada do tema, eu botei assim, crianças especiais. Será que existe mesmo crianças sagradas? Será que existe mesmo criança índigo? Elas são conhecidas pelo nome de criança índigo. Essas características que eu coloquei aí no post antes para chamá-los para vir para a palestra, essas características são de crianças doentes ou são crianças diferentes? E por serem crianças diferentes, o que é essa diferença? Juliana, boa noite. Beatriz, boa noite. Bruno, boa noite. Valdirene, boa noite. Que legal que vocês estão aqui também. Hoje é quinta-feira, é dia da gente conversar um pouco sobre o livro Eu Escolhido. E aí a gente já vai demos só 5 minutinhos antes da gente começar para que as pessoas pudessem chegar. Que bom, Terezinha, que você está aqui também. Ótimo o som e a imagem, que bom. Rosane, tudo bem, Rosane? Boa noite. Que legal que você está aqui também. Olha, já tem um grupo bem legal aí de pessoas que estão chegando. Com certeza a gente não vai conseguir dar boa noite depois para todos, em função de a gente começar a discorrer sobre o tema. Divina, boa noite para você estar aqui também. Que bom que você chegou. Bruno, boa noite, doutor Bruno. Que legal. Ó, hoje tem tudo a ver. A capa do livro escolhido azul,
a vela azul, e tem muito a ver sobre isso também, né? Muitas vezes, para quem ainda não tem o livro escolhido, mas o título azul, a mão azul, a vela com toque de azul, tem muito a ver sobre o que nós vamos falar hoje. O tema do livro O Escolhido. Oi, Sara, que bom, você é uma menina especial, que nasceu num dos anos que nós vamos falar aqui. Que bom que você está aqui também. Cris, que bom que você está aqui. Nilton, boa noite. Assir, boa noite. Geisa, boa noite. Elciane, boa noite. Mais 3 minutos, eu vou dar um tempo das pessoas chegarem e aí nós vamos começar, 9h30. Amanda, boa noite, que bom que você está aqui também. Esse tema é muito especial, é um tema que eu acredito ser muito interessante para os professores, para os pedagogos, para os médicos, para os psiquiatras, para educadores, enfim, para todas aquelas pessoas, para os pais, um tema muito especial também para os pais, principalmente para pais que têm filhos com essas características que muitas vezes, não sabendo lidar com eles, têm algumas dificuldades de entender. Tere, boa noite. Daiane, boa noite. Elciane, Geisa, Priscila, que legal, nós já temos um grupo bem grande de participantes e hoje o tema é um tema muito especial. Então vamos lá, temos mais 2 minutos ainda. Se você ainda não tem o livro escolhido, eu comecei essa semana uma campanha também. Nós temos uma página, a página do livro escolhido. Eu tenho começado, a partir dessa semana que passou agora, eu tenho mais frequentemente colocado textos, post, sobre o livro escolhido lá na página do escolhido. A página do escolhido, você coloca aí na sua barrinha de busca do Facebook, você coloca lá o escolhido, e você vai perceber que vai aparecer uma mensagem onde tem a capa, tem o título do livro escolhido, e você pode, durante a semana, procurar, que sempre vai ter um post relacionado ao livro, ou sobre um tema interessante relacionado sobre o livro também, onde nós abordamos alguns conhecimentos, algumas informações que são relevantes. E nessa página, na fanpage do livro escolhido, se você ainda não curtiu, gostaria de convidá-lo depois, né, da palestra, que você fosse até lá, desse um curtir, que você colabore com esse projeto. E se você ainda não tem o livro escolhido, quando você entrar lá na página do Facebook, bem em cima, tá mantido na página superior da fanpage, a forma de você adquirir o livro escolhido. Eu não tenho ele em nenhuma livraria, foi uma opção de não fazer isso, porque eu sempre tenho interesse de dar um toque especial para o livro. Então, a pessoa, quando ela adquire o livro, ela precisa adquirir o livro pela internet, que é a forma que nós fazemos o envio do livro, mas aí eu sei o nome da pessoa que está adquirindo o livro, e, obviamente, eu faço uma dedicatória no livro, eu escrevo uma dedicatória especial, e eu tenho toda uma energia que eu passo nesse livro enviando para essa pessoa. E é uma dedicatória especial, dependendo da pessoa, que intuitivamente eu faço essa dedicatória, e aí o livro é enviado para a pessoa com o custo de correio gratuito, então não tem custo pelo envio, e o livro hoje ele tem um investimento, ele tem 380 páginas, o investimento é R$ 50 e eu envio para você, em qualquer lugar que você mora, eu envio o livro para você, sem custo de frete pelo correio. Mas por que eu faço isso? Era fácil, eu podia botar numa editora, numa livraria, teve pessoas que tentaram fazer com que eu colocasse, mas eu optei por não. Eu tenho interesse de fazer uma distribuição do livro personalizada. Então, a pessoa que adquiriu o livro, eu faço uma dedicatória especial e daí eu envio para ela depois. Então, vamos lá. O tema que eu escolhi hoje é um tema relacionado às crianças especiais. Por que eu resolvi fazer essa mensagem hoje? Uma parte do livro eu trato desse tema que é muito importante. O Gabriel, que é um dos personagens principais do livro, ele teve uma experiência, que eu chamo essa experiência de despertador, que é um despertar. Essa experiência que Gabriel teve é o seguinte: vai acontecer muitas vezes isso na nossa vida. Durante muitas vezes na nossa vida nós temos despertadores que acontecem. Esses despertadores, eles podem ser muitas vezes uma doença na família, ele pode ser um desemprego, ele pode ser uma fatalidade, ele pode ser uma perda de relacionamento e inúmeras outras formas de sentimento de que alguma coisa nós deixamos de ter.
Mas quem sabe o despertador que toca mais alto na nossa vida é a morte. Quando a morte chega, ela é um despertador que tem um som muito alto e faz realmente qualquer ser humano, indiferente da sensibilidade ou não que ele tenha, ele afeta a vida dessa pessoa. E o Gabriel, o personagem Gabriel, ele teve uma experiência, ele era uma criança especial, por isso que a capa do livro é azul também. Ele tem uma relação muito próxima dessas crianças especiais e ele é chamado de o escolhido. E os escolhidos, eles têm muitos nomes. Pode ser um índigo, pode ser uma criança sagrada, pode ser um gênio, pode ser uma pessoa talentosa, pode ser o nome que a gente for dar. Mas você vai perceber, todos nós percebemos, que no dia a dia da nossa vida, nós encontramos muitas pessoas que são diferentes. Pessoas que alcançaram um determinado índice de resultado nas suas vidas que é diferente da grande quantidade de pessoas normais, aparentemente, como a gente chama de normais, muitas vezes, e essas pessoas se destacam. E hoje eu escolhi um grupo dessas pessoas que eu vou chamar de crianças índigo. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Mas ele tem bastante a ver com o livro escolhido, e tem algumas páginas do livro, o mestre fala sobre isso com o Gabriel, porque o Gabriel, uma das missões do Gabriel é, depois de encerrar o livro, quem leu o livro sabe disso, que o mestre dá uma tarefa para Gabriel. E a missão de Gabriel é uma jornada do herói. Né? Quando nós olhamos os conceitos do mito, né? Quando nós olhamos o conceito do mito sobre a jornada do herói, a saga de muitos filmes de Hollywood, filmes de sucesso, a gente percebe que todo herói ele tem uma jornada. Todas as jornadas, elas são ou físicas ou elas são espirituais. O que é uma jornada física? A pedra filosofal, a arca sagrada, o grau. E o que é uma jornada espiritual? Uma jornada espiritual é você se lançar numa busca, se lançar numa caminhada, em busca de um despertar, de um iluminismo, e de repente você se torna um iluminado com um despertar espiritual para alguma coisa, e de repente você volta e você começa a ensinar ou começa a repassar aquilo que você aprendeu. E é isso que acontece na vida, na história de Gabriel, quando ele tem um despertar muito alto na sua vida, com a morte do seu pai e da sua mãe, e ele sai em busca, então, de respostas para a morte. Ele começa a descobrir que, na busca dele para as respostas da morte, ele começa a encontrar respostas para a vida. Ele encontra um mestre que mora numa montanha, que é um antigo escolhido, e que o treina, e que vira o mentor de Gabriel. E ele começa, então, a ensinar a Gabriel muitas experiências que eu relatei, e essas experiências são gravadas em pergaminhos ao longo de todas as bibliotecas do mundo, das grandes bibliotecas sagradas, das bibliotecas de seitas, né? E aí, muitas vezes, a gente não sabe definir muito bem o que é seita, ou o que são organizações secretas, e, na verdade, as organizações secretas do passado, elas eram nada mais, nada menos que instituições que resguardavam o conhecimento, resguardavam aquilo que eles tinham de conhecimento, e depois até Jesus, ele comentou sobre isso nos seus textos, quando ele dizia jogar pérola aos porcos. Então, muitas das organizações do passado, elas eram restritas, e elas eram reservadas, porque elas entendiam que nem todas as pessoas deveriam ter acesso algumas informações. Hoje, quando nós estamos olhando o tempo que nós vivemos hoje, quem sabe a gente consegue entender um pouco sobre a humanidade e sobre, muitas vezes, o entendimento que essas organizações do passado tinham em resguardar alguns tipos de informação. Mas por que no passado era guardado e hoje ela não é tão guardada e ela é tão mais aberta? Nós vamos falar sobre isso também. Uma das coisas que está no livro e que o mestre ensinou para Gabriel algumas datas, que elas são extremamente importantes sobre o tema que nós vamos escolher, que nós vamos falar hoje, que eu escolhi para trazer para vocês. Uma data que é importante e é muito interessante, eu vou falar sobre isso, é o ano de 1982, o ano de 1999, o ano 2000 e o ano de 2012. Para aquelas pessoas que estudam o universo,
e entendem um pouco mais, né, numa visão um pouco superior do homem superior e a experiência sobre a vida na Terra, entendendo que a experiência na vida da Terra ela não é simplesmente só o nosso cotidiano, aquilo que estamos vivendo no piloto automático, que a Terra não é só um lugar onde eu acordo todo dia de manhã, eu vou para o meu ambiente de trabalho, eu acordo, vou para o ambiente de trabalho, começo a me relacionar com as pessoas, começo a relacionar com a minha vida, aí eu inicio o expediente às 8 da manhã, vou almoçar 1 hora da tarde ou meio-dia, me alimento extremamente rápido, volto para casa, fico em casa e durmo, no outro dia começo tudo de novo. Algumas pessoas perceberam que a Terra não é só isso. E Shakespeare dizia que há muito mais do que a nossa vã filosofia imagina entre a Terra e o céu. E aquelas pessoas que já entenderam isso, elas sabem que realmente há muito mais coisa entre a terra e o céu. E o que é que pode ser que haja entre a terra e o céu? Os maias, eles fizeram um estudo, e aí a evolução deles, em termos de conhecimento astrológico e astronômico, era bem avançado, e aí isso hoje também está sendo feito uma busca para tentar entender como que eles tinham conhecimentos tão avançados há mais de 3, 4, 5 ou 6 mil anos atrás, e hoje nós estamos vivendo, quem sabe, a sexta ou sétima civilização, quando nós temos registros históricos de populações, de pessoas, civilizações, que viveram há mais de 10 mil anos atrás, nós conseguimos perceber que alguns povos do passado tinham alguns conhecimentos que nem hoje nós conseguimos entender como que eles tinham esse conhecimento. Mas há um fato muito interessante, que é o fato do ciclo do movimento do universo que nós vivemos. O universo que nós vivemos, dentro da estrutura da Via Láctea, ela tem um ciclo de movimento. E esse movimento dela é em forma de espiral. A nossa galáxia se movimenta em forma de espiral. A Terra está andando a uma velocidade muito grande, a mais de 300 mil quilômetros por segundo. E quando nós olhamos a velocidade da Terra, nós estamos hoje, nesse exato momento que vocês estão aqui me ouvindo, no momento que nós estamos aqui sentados, conversando, nós estamos viajando na astronave, ou na aeronave, ou na nave Terra. Nós estamos, nesse momento, andando pelo universo. Enquanto nós andamos pelo universo, a uma velocidade gigante, a Terra está em movimento. Nós estamos andando dentro desse movimento, e esse movimento ele faz uma volta no seu ciclo em 24 horas e uma volta no outro ciclo que demora 365 dias ou 366 dias. Nós fazemos uma volta, então nós estamos andando a uma velocidade em volta e aparentemente parece que nós estamos andando em círculo, mas não é verdade, nós estamos andando numa espiral. Nós estamos andando, sobrevoando o universo para frente, nós estamos indo para frente. E o que isso significa? Significa o seguinte, que a cada 26 mil anos, a Terra ela tem um ciclo de movimento que ela se encontra de frente para o Sol, principalmente de frente também para o centro da nossa galáxia. E olha que interessante, por que eu falei algumas datas para vocês são importantes? 1982, 1999, o ano de 2000 e o ano de 2012. Em 1999, e isso começou a aparecer a partir de 1982, dentro do movimento que a Terra faz, dentro do ciclo, dentro da Via Láctea, a Terra ela começou a fazer um movimento de se aproximar a sua face para o centro da nossa galáxia, ou para o centro da luz da Via Láctea. E o que isso significa, Giovanni? Significa que nós estamos saindo de uma madrugada lunar, de uma noite lunática. E essa noite lunática, que é a noite da Via Láctea, a noite da Terra, dentro do sistema da Via Láctea, nós estávamos numa mais completa escuridão. E a partir de 1999, nós começamos um novo amanhecer, que nós chamamos de amanhecer galáctico. E o dia galáctico começou no ano de 2012. No dia 23 de dezembro de 2012, começou um novo ano galáctico. O que significa isso? Que nós vamos estar agora, a partir do ano de 2012, dentro de um novo dia galáctico. Um dia solar para a nossa espaçonave Terra. A espaçonave Terra vai estar vivendo um novo tempo.
Mas será que esse novo tempo, ele é só um novo tempo físico do movimento da Terra, comparado com o Sol, dentro do sistema nosso, da nossa galáxia? Não, não é. Nós estamos vivendo um tempo que começou a se perceber algumas crianças com uma característica diferente daquelas crianças que até então habitavam a Terra. A partir de 1982, um tipo diferente de criança começou a ser percebido dentro do ambiente escolar. Crianças hiperativas, crianças com déficit de atenção, crianças com dificuldade de atenção a detalhes, criança com dificuldade de concentração. Parece que elas não escutam quando você fala com elas, parece que elas não conseguem concluir algumas tarefas, elas têm uma dificuldade com a autoridade. Essas crianças têm uma dificuldade e aparentemente elas são rebeldes. Elas não gostam de ficar paradas numa fila. Elas têm dificuldade de ficar sem fazer nada. Têm dificuldade de se relacionar da forma normal, como nós entendemos. E elas se frustram com regras. Elas não têm medo de ameaça. E elas têm dificuldade de se submeterem. Esse tipo de criança, elas começaram a aparecer com uma quantidade maior a partir de 1982, mas no ano específico de 1982, então se você tem um filho, ou se você está aqui assistindo conosco e nasceu no ano de 1982, no ano de 1999, no ano 2000, ou no ano de 2012, houve uma incidência muito grande de crianças nascendo nesse dia, nessa data. No ano de 2000, foi feito um estudo com crianças que tinham esse tipo de características que eu falei, algumas aqui, elas chegaram à casa de milhões que já estão habitando no planeta Terra. E dentro dessas características, sabendo que essas crianças começaram a apresentar dificuldade, alguns grupos de psicólogos, alguns grupos de psiquiatras, começaram a fazer estudos sobre essas crianças. E uma das características que eles começaram a avaliar eram principalmente avaliando o comportamento, mas também avaliando as suas ondas cerebrais. E aí começaram a se fazer estudos científicos sobre essas crianças e se identificou 3 tipos de criança classificadas que têm essas características aqui. As crianças TDA, as crianças TDAH e as crianças índigos. Só que se perceberam também que nessas crianças TDA, essas crianças TDAH, que são crianças tratadas hoje pela medicina ou tratado pela rede de estudo da psicologia e da pedagogia, como crianças com transtorno de déficit de atenção, e que são as crianças TDA, crianças com déficit de atenção, e as crianças TDAH, que são as crianças que têm transtorno de déficit de atenção, mas também hiperatividade. E eles começaram a fazer um estudo de fazer uma avaliação da aura dessas crianças. E eles perceberam que essas crianças têm uma cor na aura delas diferente, azul. E essa cor azul, e elas foram conhecidas daí, chamadas essas crianças, quando começaram a ser identificadas, como crianças de cristais. Porque quando se olhava a aura dessas crianças, parecia que se estava olhando um cristal. E, ao mesmo tempo, essa flor, tem uma flor na Índia, que tem uma característica com o nome índigo, e essas crianças foram chamadas também de crianças índigo. E aí se começou um estudo todo complexo, eu não vou entrar tanto nesse tema, porque nós não temos tanto tempo para isso, mas se começou a perceber que essa característica de criança não era só mais para ser tratada como um déficit, e como crianças especiais que precisavam do cuidado da medicina, e aí nesse tempo surgiu uma droga, né, e essa droga é a Ritalina. E eu, como uma pessoa que trabalha na saúde, seguidamente eu vejo alguns pais ou alguns educadores solicitando a Ritalina para as crianças. E por que a Ritalina é importante para essas crianças? Porque essa droga, quando colocada para crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela torna essas crianças, e ela é conhecida, essa droga, como a droga da obediência. Essa droga da obediência, ela faz com que essas crianças que tomam essa droga, transforma elas em crianças obedientes e submissas. Então, olha que interessante isso. Só que um grupo americano e alguns grupos de profissionais de áreas das mais diferentes, multidisciplinar, começaram a tratar essas crianças não com droga e tentando tratar ela com uma nova forma de educar.
Então começou a se trabalhar com essas crianças, não mais com químico, mas sim com uma nova metodologia de educação. E aí se começou a analisar essas crianças e se observou também que dentro dessas três regras, dessas três características de criança, as crianças com TDAH ou com TDA e TDAH, algumas delas tinham uma característica também diferente. Em vez delas serem agressivas e elas serem rebeldes, elas eram muito calmas e dóceis. E aí se começou a avaliar e se analisar grupos desses tipos de crianças, características especiais, e aí se começou a perceber que uma grande parte delas eram crianças que foram classificadas, daí sim nós temos aquelas que têm sim o déficit de atenção, ou que têm também o déficit de hiperatividade, e que são sim acompanhados daí pelos psiquiatras, pelo psicólogo. E essas crianças, mesmo com o tratamento da ciência, elas começaram com um grupo paralelo também a se dar uma nova metodologia educacional. Se criar uma escola especial para essas crianças, mas não só para essas crianças, mas também para os seus pais. O que significa isso? Um olhar diferente. Em vez de eu olhar essa criança com forma e cor, de observar ela somente como uma criança hiperativa, uma criança com déficit de atenção, com dificuldade de concentração, de tentar criar um novo tipo de diálogo com essa criança. E aí a ciência começou a descobrir, a psicologia começou a descobrir, a psicanálise começou a descobrir, a psiquiatria começou a descobrir que essas crianças são diferentes. E elas, agora, quando eu olho isso com um grau de espiritualidade, não mais com aquele olhar mecânico de que essas crianças elas são diferentes daquele modelo do robotizado que nós temos adotado no nosso país, ou no nosso mundo, ou no nosso planeta, nós percebemos que todos aqueles que são diferentes, eles são doentes. Da mesma forma, nós hoje estamos doentes mentalmente, e aí um estudo da Organização Mundial de Saúde em São Paulo, principalmente, demonstrando assim, que hoje, de cada 10 brasileiros, 7 têm mais de 3 sintomas psíquicos ou psicossomáticos. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Que é assim, se eu tiver uma perda hoje, aí se eu tiver uma perda e eu perdi um ente querido, eu automaticamente, no dia da manhã, eu já tenho que estar bem. A partir de amanhã, eu já tenho que superar. Eu não posso chorar, eu não posso prantear, eu não posso sofrer. Se eu tiver uma perda de um relacionamento, no outro dia de manhã, eu já tenho que comunicar no Facebook ou em qualquer outra rede social que está tudo bem e que aquilo acabou e que agora eu já estou noutra. E aí, muitas vezes, nós fazemos isso involuntariamente. E nós não estamos mais curtindo a nossa dor da perda, a nossa dor emocional, a nossa dor de sentimento. E aí, muitas vezes, nós estamos tratando sentimento, relacionamento, afeto, como uma coisa banal, como se isso fosse como perder qualquer equipamento, como perder qualquer coisa no dia a dia da nossa vida. Não é. Relacionamento, pessoas, vidas, são diferentes de objetos. E aí, o livro escolhido, o mestre ensina isso para Gabriel, e a experiência de Gabriel para criar um novo sistema na Terra tem muito a ver com isso. Que tipo de vida nós vamos viver a partir de 2012, no ano que se iniciou o novo Dia Galáctico? Nós estamos vivendo um novo tempo onde pessoas inescrupulosas que até então nunca foram penalizadas, estão começando a ser penalizadas. Elas estão começando a ser julgadas. Pessoas que cometeram muitas irregularidades estão começando a ser julgadas, que até então não era normal isso. Só que como nós não estamos sabendo lidar ainda muito com isso, nós estamos enfrentando um grande problema de relacionamento, mas também de conduta e de valores. A gente pode perceber hoje, quando a gente vê as informações na internet, e aí muitos de nós não entendemos isso, muitas vezes, a inversão de valores. Quando a gente observa uma ação de justiça acontecendo e um grande grupo contra aquela ação de justiça. Se uma pessoa vandaliza um equipamento público, a culpa não é, muitas vezes, do vândalo, é de quem deixou que acontecesse aquilo lá. É a mesma coisa acontece um policial, ele vai lá e pega um bandido, uma parte fica apoiando o bandido, uma parte fica apoiando o policial. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Nós começamos a perceber que há, aparentemente, uma inversão de valores, mas não é. É o Dia Galáctico que está começando. Recém começou.
nós amanhecemos. Nós estamos vivendo hoje, a população que vive na Terra hoje, daí nós falamos das gerações Y, Z, X, H, W. As pessoas que nasceram há 40, 50 anos atrás não conseguem entender por que algumas coisas estão acontecendo agora. E algumas coisas de algumas pessoas que nasceram mais recentemente, no ano de 1982, no ano de 1999, no ano 2000, no 2012, elas têm uma interpretação diferente sobre os valores, sobre os conceitos. E nós, muitas vezes, que temos uma experiência antiga ou de mais tempo, não conseguimos também compreender, e aí há alguns julgamentos e frustrações. E, na verdade, tudo isso é um novo tempo, uma nova era. Nós estamos vivendo um amanhecer galáctico. E se isso iniciou no ano de 2012, e nós recém estamos no ano de 2017, nós estamos todos vivendo um novo tempo. E esse novo tempo só tem 5 anos. Se nós formos imaginar, não aparentemente não parece que todos nós estamos com um cérebro de 5 anos, que estamos engatinhando, que não sabemos dar os primeiros passos nesse novo mundo, que não estamos sabendo dar entendimento para esse novo mundo que nós estamos vivendo, as crianças índigos estão entre nós. As crianças sagradas estão entre nós. As crianças especiais estão entre nós. E são milhões. Onde elas estão? Será que elas estão na sua casa? Aqui na minha casa tem uma criança que nasceu no ano de 2000, né, Sara? Está assistindo aqui agora, nesse momento. A Sara nasceu no ano de 2000. Só vai ter oportunidade de nascer de novo alguém no milênio daqui a 1000 anos. Nós só teremos de novo o ano 3000 daqui a 1000 anos. Então, quem nasceu no ano 2000, aparentemente é só uma data, mas não é só uma data, é uma data especial. Então, quem nasceu em 1999, quem nasceu no ano de 2000, quem nasceu no ano de 2012, mas a partir de 1982, começou a vir para a Terra uma nova raça de seres humanos. E as crianças índigos estão entre nós. Gabriel, do livro O Escolhido, é um deles. E aí eu chamo essas pessoas de os escolhidos. E eles estão entre nós. Quando eu falo do livro sobre o escolhido, e o mestre ensina a Gabriel, e o Gabriel tem que voltar e começar a desenvolver esse novo sistema, quando você adquire o livro O Escolhido, ele é uma oportunidade de você aprender a lidar com esse novo tempo que nós estamos vivendo. É uma oportunidade de você aprender a lidar com esse novo tempo que nós estamos vivendo, mas também aprender a lidar com essas pessoas que estão vindo para o nosso tempo. Muitas vezes elas estão vindo dentro da nossa própria casa. Então nós temos que aprender a lidar com essas crianças que estão dentro da nossa casa, mas muitas vezes ela não está dentro da nossa casa. Ela está lá no ambiente de trabalho, mas ela está lá na escola, onde você é professor, ela está lá na empresa, onde você é um empresário, ela está lá no local da igreja, onde você é o líder, que você vai ter que tentar observar essas crianças que aparentemente são rebeldes, hiperativas, ou distantes, ou crianças que são diferentes, e você vai ter que chegar pertinho dela e vai ter que tentar criar um canal de comunicação. Mas, acima de tudo, tratá-la como um ser diferente, num tempo diferente, numa era diferente. Nós estamos vivendo num ano muito especial. Nós estamos vivendo num ano galáctico. A gente chama de dia galáctico, um novo dia, um novo tempo que surgiu na galáxia. E você é meu convidado para observar a forma diferente que amanhã você vai observar no dia a dia de crianças ou de pessoas que chegaram perto da sua casa e que têm um entendimento diferente. Com certeza, na sua casa tem alguém diferente. Com certeza, perto da sua casa tem alguém diferente. Pode ser uma criança de um vizinho, pode ser alguém que está na sua igreja, pode ser alguém que está na sua empresa, pode ser que seja alguém que está no seu ambiente de trabalho, que você precisa começar a olhar com um olhar diferente. E se ela está perto de você, de alguma forma, ela veio para lhe ensinar alguma coisa, mas também veio para contribuir de alguma forma para que o ambiente de trabalho onde você está fique mais azul. As crianças índigos, elas têm uma energia, uma aura totalmente diferente. E essa aura azul, ela contagia todo o ambiente. Vejam a foto que eu coloquei lá depois. Se você olhando aquela criança, realmente alguma coisa não chama a atenção. Ela não precisa ter olho azul, mas ela tem uma energia azul. Faça o seguinte, uma criança que você tenha como especial, se ela está no seu ambiente de trabalho, se ela está na sua empresa, se ela está na sua escola, se ela está no ambiente perto de você,
Coloque suas mãos nas mãos dela. Abrace-a. Tente se aproximar. Tente criar um canal de comunicação com ela. E você vai perceber que elas são diferentes. E elas trazem uma paz, elas trazem uma energia diferente. E muitas vezes ela está no seu dia a dia, no seu cotidiano, e você nem percebeu isso ainda. Então, se ela está na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, tente um meio de comunicação com ela, porque elas vieram para fazer uma diferença nesse tempo. Elas vieram para fazer uma diferença na Terra. E nós, que estamos aqui para ajudá-los a entender, compartilhar e auxiliá-los nessa caminhada do novo homem, um novo ser humano para o sistema que iniciou-se agora. É um ano galáctico de 26 mil anos. Ele vai viver esse ciclo por 26 mil anos. Então, nós só estamos engatinhando. Mas nós, olha que interessante, nós fazemos parte do início da galáxia, desse dia galáctico. Ele iniciou em 2012. Nós tivemos a oportunidade de viver um dia galáctico. Só isso já é um grande privilégio para você. Mesmo que você não seja essa criança índigo, você viveu um dia galáctico. Esse dia galáctico vai acontecer só de novo daqui 26 mil anos. Você tem ideia disso? Não vai ter experiência mais gratificante do que essa, de você viver essa experiência que nós estamos vivendo agora. E ele iniciou agora, é recente, e nós fazemos parte disso. Então, estamos vivendo um novo dia, um novo tempo na nossa experiência, na nossa astronave, a nossa aeronave Terra. Estamos vivendo um dia muito especial. Aparentemente, isso pode ser que não tenha nenhum significado para você, mas pode ter certeza que tem. E essas crianças, elas vieram com um estereotipo para formar o novo homem. Essas crianças que vieram agora, elas estarão construindo esse homem que vai viver nas próximas gerações, a sétima, a oitava, não sei quantas gerações teremos ainda, mas as crianças que vieram nesse tempo, elas vieram com essa característica, o DNA delas veio carregado com alguma coisa diferente, e nós estamos aqui para auxiliá-las, ajudá-las, não para dar drogas e para deixá-las submissas, simplesmente obedientes e submissas a ordens e disciplinas robóticas que nós vivemos no nosso sistema cotidiano. É um tema extremamente complexo, eu não tenho como descrever todo ele nessa aula, mas quem sabe, num outro momento, possamos trazer de novo esse tema tão importante para que sirva como um despertar para nossas vidas. O livro escolhido trata disso de uma forma bem interessante, que o mestre vai ensinando Gabriel algumas coisas gradativamente, e se você não adquiriu o livro ainda escolhido, é uma oportunidade, porque é uma oportunidade de você auxiliar os seres humanos que vivem nesse novo tempo. O livro escolhido é um manual, ele ensina você a se libertar da cidade, ele ensina você a se purificar da cidade, não só para você ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, mas para que você possa também contribuir para o sistema que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que você é um escolhido. Você não é um escolhido por ser uma criança índigo, mas você pode ter sido um escolhido por ter trazido a vida à Terra de uma criança especial, uma criança índigo. E se você tem na sua casa uma criança com transtorno, né, uma criança TDA ou uma criança TDAH, você é um privilegiado. Observe, aprenda, ensine, mentoreia, faça coach. E você é um privilegiado, você é um escolhido. Trouxe à Terra uma criança que vai fazer a diferença para as próximas gerações. E ela tem uma energia toda diferente, você sabe disso. E muitas vezes ela vai ter uma relação melhor com a mãe ou uma relação melhor com o pai. E muitas vezes essa relação melhor com o outro, ela faz aparentemente o que a gente imagina que é um jogo psicológico, mas na verdade ela está aprendendo, está testando a experiência que ela veio para trazer, na verdade, para o futuro da humanidade. Então, você é um escolhido. Não porque é isso ou aquilo, você é um escolhido porque faz parte de um novo sistema terrestre, um dia galáctico que se inicia. Que bom que você esteve comigo nessa noite, um tema extremamente espiritual, mas um tema também que exige um conhecimento científico muito profundo. O livro dá uma visão superficial, mas ele dá um entendimento para você,
para mostrar que há muito mais entre a terra e o céu do que a nossa vã filosofia imagina. Que bom, então, vou dar mais um alô aqui para quem chegou depois. Ei, tem um grupo muito grande, que legal, muita gente chegou depois. Eu vi aqui, então, a Salete, que bom que você veio, Salete, Fernanda, Cristina, boa noite, Jocely, Érica, Joãozinho, um abraço, então, por ter vindo, Aparecida, Eliana, o Bruno, a Divina, a Terezinha, a Juliana, a Roseli. Olha, é um grupo muito grande. Não sei se eu vou conseguir dar oi para todo mundo, mas fico feliz de vocês terem vindo. Espero que tenham gostado desse tema. Depois comentem aí embaixo se tem uma criança índigo na sua casa, se você conhece alguma criança que é especial assim. E fique ligado, desperte, para que você possa observar que estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo um novo dia galáctico. E você é um privilegiado por ter tido a oportunidade de nascer nesse tempo. Nós estamos nascendo num dia que se ilumina. Nós chamamos também de dia de luz. E nesse tempo estão nascendo crianças especiais, chamadas em muitos lugares do Ocidente e do Oriente como crianças sagradas. A vida é sagrada e crianças sagradas estão vindo entre nós. Fiquemos atentos, fiquemos ligados e até o próximo encontro na semana que vem. Espero que tenha gostado. Um grande abraço.